Vou resolver agora uma questão da ficha de exercícios de integrais triplas. Escolhi a questão 2. Nessa questão é necessário calcular essa integral tripla. Então, a gente precisa calcular a integral tripla da função y em um determinado sólido G. Esse sólido G é limitado pelo plano z igual a y, pelo próprio plano xy e por esse cilindro parabólico. Bom, para calcular a integral tripla, é necessário determinar os limites de integração. Bom, geralmente, nas questões da ficha, pelo menos, a gente vai tratar esses sólidos como um sólido simples em xy. O que isso significa? Significa que eu vou começar integrando em relação a z, pois eu vou poder dizer que o sólido está limitado entre uma superfície z igual a um G1xy embaixo e um G2xy em cima. Bom, então eu começo integrando em relação ao z e a minha região R, para continuar a integração, ela vai ser a projeção desse sólido no plano xy. Se o sólido já estiver apoiado no plano xy, vai ser a própria região R ali, que é a base dele no plano xy. Para identificar essas situações, eu vou então desenhar o sólido. Vou desenhar aqui os eixos. Então, o eixo Z. O eixo X. O eixo Y. E aí eu vou tentar desenhar agora o sólido formado por limitado por essas superfícies. Então, eu vou começar com um cilindro parabólico y igual a 1 menos x ao quadrado, e talvez seja mais fácil visualizá-lo primeiro no plano xy. Bom, y igual a 1 menos x ao quadrado, no plano xy é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Se fosse só menos x ao quadrado, seria uma parábola aqui passando na origem. Como é 1 menos x ao quadrado, a gente sabe que ela vai ter um deslocamento de uma unidade para cima, passando aqui no x igual a menos 1 e no x igual a 1. Se não soubesse disso, bastaria igualar 1 menos x ao quadrado igual a 0 para saber em quais pontos do eixo x ela iria cortar. Então, essa é a minha curva y igual a 1 menos x ao quadrado. Eu vou desenhar ela aqui no espaço tridimensional. Então, seria essa situação aqui, passando em x igual a 1 e x igual a menos 1. Como estamos no espaço tridimensional e o z é livre, a gente pode imaginar outras curvas dessa aqui, formando o meu cilindro parabólico. Como está limitado também pelo plano z igual a y, e aí a gente sabe que z igual a y é a reta que vai passar aqui na origem. Então, vou ter essa reta aqui, e ela vai passar em todo o eixo x, na verdade, porque o x está livre. Então, eu vou ter essa reta aqui em todo o meu eixo x, inclusive em x igual a 1 e x igual a menos 1. O sólido, então, que eu vou ter é esse sólido aqui, cuja lateral aqui, ou a parte de trás, é o cilindro parabólico, limitado até aqui
no eixo X, pois o plano z igual a y corta justamente no eixo X. Então, o sólido que a gente tem é um sólido limitado nessa parte aqui, por y igual a 1 menos x ao quadrado, na parte de cima, por z igual a y. E aí, a região que se forma no plano XY é justamente essa região aqui, que é a base do meu sólido. A gente percebe ele aqui, essa região. E aí, para fazer os limites de integração, a gente, então, pode fazer já agora. A integral de dentro, os limites são a função que limita o sólido por baixo, que nesse caso é o próprio plano XY, então é z igual a 0. O que limita ele por cima, que é o plano z igual a y, então y aqui, então ó, z igual a g1 de xy, a primeira função que limita ele por baixo é z igual a 0, e aqui a função que limita ele por cima é z igual a y. Isso dá função y, e aí eu comecei integrando em relação a z. Agora eu vou fazer os outros limites de integração considerando essa região, que é a base do meu sólido. Se ele não estivesse apoiado no plano XY, eu teria que ver qual é a região que ele projeta no plano XY. Mas ele está apoiado no plano XY justamente nessa região aqui. Então, para limitar essa região, eu preciso ver se ela é uma região tipo 1 ou tipo 2. A gente percebe que, se a gente traçar uma reta vertical, aqui, em toda essa região, o y está limitado embaixo pelo eixo x, que é x igual a o y igual a 0, e por cima pela parábola, 1 menos x ao quadrado. Então, eu posso tratar ela como uma região tipo 1. Onde embaixo o y está limitado por 0 e em cima por 1 menos x ao quadrado. Então, a segunda a ser integrada é a y. E o x, finalmente, está limitado. Se eu trouxer essa seta até o começo da região e até o final, a gente percebe que o x está variando entre menos 1 e 1. Então, o x está variando de menos 1 até 1. E aí, então, eu começo a fazer essa integral. Eu vou ter aqui que ela vai ser a integral de menos 1 até 1, de 0 até 1 menos x ao quadrado. E eu vou começar integrando em relação a z, então vai ficar yz, com z variando de 0 até y, dy dx. Próximo passo agora é substituir o z por y e depois por 0. Então, vai ficar a integral de menos 1 até 1, a integral de 0, 1 menos x ao quadrado, y vezes y, né? Porque eu vou colocar o y no lugar do z, vai ficar y ao quadrado. Eu deveria fazer menos y vezes 0, mas isso vai dar 0. E aí, eu continuo integrando isso em relação a y agora. Então, vai ser a integral de menos 1 até 1. A integral disso em relação a y vai ser y ao cubo sobre 3. Isso para y variando de 0 até 1 menos x ao quadrado dx agora. E aí, continuando, a integral de menos 1 até 1, vou trocar isso aqui, o y, por 1 menos x ao quadrado, vai ficar 1 menos x ao quadrado ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3, que é 0. Então, fica só isso. E aí, para fazer essa integral, eu desenvolvo, né, aqui o cubo da soma. Então, o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, e por aí vai. Eu vou usar essa expressão. E aí, eu vou ficar com a integral só em função de x, que quando eu resolver, vai dar 32 sobre 105. Esse é o valor dessa integral. Eu só queria fazer mais uma observação que, se a gente quisesse calcular o volume desse sólido, em vez de calcular a integral tripla,
né, seria, em vez de calcular a integral tripla de y, seria a integral tripla de 1 dv. E os limites de integração seriam os mesmos. Então, se a gente quer calcular o volume usando integral tripla, nesse caso, poderíamos fazer assim. Não é isso que a questão pede, é só uma observação. Se quisermos o volume, então podemos fazer desse jeito, a integral tripla de 1 dv, onde os limites de integração seriam os mesmos. É isso.